vamos elevando o nosso pensamento, acalmando o nosso coração, nos sentindo o máximo que pudermos em frente a esse aparelho, esse link, esse canal, tentar ficar o mais calmo possível, para que nós possamos, desta forma, compartilhar nossos pensamentos, nossas vontades, nossos conhecimentos, nosso compromisso, nossa vontade em servir, para que possamos, uma vez mais, criar condições de sermos mais e mais úteis na seara de Jesus. Nós vamos agradecer aos amigos espirituais também por esse canal, que eles possam nos intuir, nos ajudar, nos amparar. Pedir a Jesus, nosso mestre, também ajuda. E, acima de tudo, pedir a Deus, nosso Pai, para que possamos dar conta de mais esse trabalho que nós, ora, iniciamos neste dia e nesta noite. Obrigado, amigos espirituais, obrigado, Jesus, e obrigado, Deus, nosso Pai. Graças a Deus. A Débora não chegou, né? Débora não chegou. Não, de qualquer forma, vamos conversar para ver se a gente vai demorar mais um pouquinho, mas ela há de chegar. Eu não sei ainda o nosso companheiro Luciano, que nos ajude, né, Luciano? Como é que a gente faz? Vocês ficam desligados, só eu falo, quando eu pedir, como é que a gente vai fazer? Porque nós vamos fazer assim, um bate-papo bastante compartilhado, né, no decorrer desses dias. Então, Luciano, você, por favor, como diria Vicente Mateus do Corinthians, ajuda nós. Então, a nossa intenção de estarmos aqui conectados, aliás, somos metidos, né? Pelo amor de Deus, né? Criatura moderna, né? Utilizando aí esses métodos modernos para a gente poder se comunicar e aproveitar esse tempo e nos preparar para que, em se abrindo a casa espírita, a gente possa voltar, ou não, a casa espírita, para a nossa vida mesmo, né? Porque toda vez que a gente puder compartilhar, trocar e puder angariar ou conseguir ou acumular algum conhecimento, não é só para a casa espírita, é para a nossa vida, mas principalmente para a nossa casa espírita, né? Quando é que a nossa casa espírita teve a chance de reunir pessoas assim tão capacitadas e tão compromissadas e tão idealizadoras do movimento espírita ou da missão de Jesus? Não é pouca coisa, né? Então, nós vamos procurar reunir essa nossa vontade e utilizar esse canal. Um dia desses eu estava falando para a minha netinha que, olha, a evangelização infantil está sendo... Não, ela falou da escolinha do centro. Eu falei, olha, a escolinha do centro não está se fazendo agora lá no Tremembé, mas ela está fazendo por um canal que vai lá, você pode ligar no seu tablet, ou no celular, ou até na televisão, e que tem um canal que vai trazer a escolinha. Ela falou, vô, não é canal, é link. Eu estou todo cheio de dedos para não falar link para ela, que eu achava que ela não ia entender. Vô, não é canal, é link. Ai, meu Deus. Então, nós estamos aqui no link, né? Para que a gente possa fazer esse encontro e que a gente possa fazer esse preparo para nos voltar, para que a gente possa preencher a casa espírita de trabalhadores que estão aí prontos, ávidos, sequiosos. Nossa, estou cheio de adjetivos, hein, Joyce? Para desenvolver o trabalho. E mais essa oportunidade, nós pretendemos trocar com vocês ou fazer com vocês, principalmente duas coisas.
primeiro, ficarmos preparados para que possamos ter mais expositores de reunião pública, né? E expositores criados, forjados, preparados e compromissados com a casa, né? Nós trazemos ainda, né, obreiros ainda atrás, muita gente, muita não, traz ainda gente de fora, né? São aquelas pessoas que não tem o vínculo de vir fazer uma palestra e ir embora, né? A casa espírita precisa um pouquinho mais do que isso, né? Precisa daquele expositor que, além de fazer a exposição, além de dirigir, desenvolve um outro trabalho, que seja lá no preparo da sopa, que seja lá no plantão de atendimento fraterno, que seja lá no curso de doutrina, que seja nos trabalhos mediúnicos, né? Ou seja, é aquele trabalho realmente que está sendo preparado, executado, né, operacionalizado, pessoas compromissadas com a raiz da casa. Aquele expositor que vem de fora é bom, mas ele vem, faz a exposição dele, geralmente boas, né? Mas vai embora. Ele vai voltar ali dali 2 meses, 3 meses. Às vezes tem expositor que vem 2 vezes no ano. Ele traz um bom serviço, faz um bom serviço, executa boas palestras, sim, mas é muito pouco. Ele não ajuda nas outras tarefas da casa. Às vezes nem conhece as outras atividades da casa. E o nosso objetivo já é a segunda vez que nós estamos fazendo isso, né? Olha, nós temos expositores novos lá que foram tirados das salas de aula, que vocês já viram, né? A Isabel, a Sônia, dirigentes, né? A Sueli, enfim, o Dalmiro, né? Foram pessoas que participaram de uma reunião como essa, apenas que presencial, né? E que fizemos a iPhone, e foram pessoas... tem outro expositor que trabalha com o Luciano. Luciano, esqueci o nome da sua parceira da terça-feira, que saiu também das nossas salas de aula e se transformou num expositor de sala de aula. Fala. Denise se transformou numa expositora de tribuna, na reunião pública, e uma expositora de sala de aula, está trabalhando junto com o Luciano, né? Então, é esse tipo de trabalhador que eu estou achando que é legal, né? Você também pode falar para mim se é ou não é legal, né? Não estou querendo que eu seja o dono da verdade, eu estou trabalhando nessa direção. Eu acho que todos nós temos condições para que realmente a gente possa trabalhar nessa direção e obter um bom resultado. Então, o primeiro tópico desse nosso papo é realmente desenvolver novos trabalhadores de exposição de tribuna, inclusive para quinta-feira à tarde, né? Acredito eu que a gente vai poder ter a Joyce, a Débora, acho que até a Celisa, né? Não sei como é que está o tempo da Celisa durante o dia, para a gente poder enriquecer o trabalho da quinta-feira. Né? O trabalho da quinta-feira foi perdendo gente, né? Foi perdendo trabalhador. E é muito comum, às vezes, um expositor fazer duas exposições no mês. Não é legal, né? Não é legal para o expositor, que acaba tendo um volume maior de trabalho, mas principalmente não é legal para o frequentador. O frequentador chega lá, olha lá na frente, está lá o geral. Pô, mas o geral já falou semana passada, ninguém aguenta. Né? É preciso oxigenar a mensagem, é preciso ter mais gente para falar diferente, principalmente gente nova, gente jovem. Não vamos descartar as pessoas mais experientes, pelo contrário, o ideal é fazer um mix, né? Pessoas mais experientes e pessoas mais jovens, para que possa ter um discurso que atenda toda a gama de frequentador, né? A reunião pública é a porta de entrada da casa espírita. Se a criatura vem para o centro espírita, é indicado, ou com uma dificuldade, com problema, e ele, às vezes, ele assiste uma palestra que não agrada, ele nunca mais volta. O centro perde com isso? Não estou dizendo que o centro perde com isso, mas perde a pessoa perde a oportunidade de, quem sabe, conhecer a doutrina espírita e isso lhe ser útil na vida.
né? Então, a nossa ideia é que essa oportunidade não seja jogada fora para o frequentador que venha, né? E esse, então, é o nosso primeiro tópico. Preparar um grupo de expositores para enriquecer e oxigenar o grupo de expositores da Casa Espírita, inclusive dos outros dias que são específicos, né? Terça-feira à noite, quarta e quinta à noite também, né? Que também necessita de pessoas para dirigir as reuniões e também fazer as exposições, né? Fazer as exposições de estudos. Para todos os dias serve o trabalhador, dependendo da dinâmica, dependendo do tempo que ele tenha, da disponibilidade que ele tenha. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico que eu queria deixar assim, vou tentar, se eu não for claro, vocês, por favor, me cutuquem. A Silvia e eu vimos desenvolvendo um trabalho já há algum tempo, coisa assim já de quase ano, né, que a gente vai tentar, e não consegue. Nós tínhamos em mente, ou temos em mente, tornar o dirigente da reunião pública um pouco mais, estou tomando cuidado com as palavras, né, para eu não escorregar nas ditacujas, tornar o dirigente da reunião pública um pouco mais acolhedor, né? Transformar, por exemplo, as vibrações das reuniões públicas um pouquinho mais longa e um pouquinho mais doce e um pouquinho mais ombro, né? Um pouquinho mais ombro para especificar. Quando eu disser, por exemplo, nós vamos treinar isso no decorrer disso dia. Quando eu disser, por exemplo, olha, nós vamos vibrar para que os doentes, vamos vibrar com todos os doentes. Não vamos falar só, vamos vibrar para os doentes, ponto. Né? Fica meio sequinho, né? Então, a nossa ideia a qual eu estou dividindo aqui com vocês, eu não sou dono dessa verdade, porque não tem um protocolo para isso, vamos falar muito em protocolo, né? Não tem uma receita de bolo para isso, mas tem o coração das pessoas, né? Eu vi nessas direções que a gente já fez em reunião pública aqui, o Gustavo passou bem perto dessa ideia aqui que a gente vem desenvolvendo, né? Tornando um pouco mais, eu vou usar a palavra adocicada, porque não me veio outra, né? Adocicada parece bem feiosa, mas tornando a mensagem na vibração um pouco mais amorosa, mais doce, mais aconchegante. Quando eu disser, por exemplo, quando eu quiser vibrar para o doente, tudo coisa do... Eu não sirvo porque eu sou um sargento para falar isso. Então, vamos vibrar para os doentes, para que eles possam ter o ajudo, para que Jesus possa ir lá na casa do doente, para que o doente possa ir ao hospital, para que o médico possa atender esse doente, para que os espíritos amigos possam ajudar esse doente, que ele tome o remédio, que o remédio faça efeito, e que lá na casa dele ele possa ser ajudado pelo familiar. Perceberam o que eu disse? Tornar essa vibração mais docinha, mais aconchegante. Esperem 30 segundos só que eu vou pegar um copo d'água. Apareceu, né? Não. Ela pediu, Dalmeida? Não, se ela não pediu. Se ela tivesse problema, acho que ela teria dado no grupo aqui, né? Eu acho que ela tá encerrando. Não tem problema. Fernanda tá aí? Tá, né? Então, só para concluir, então, né? Então, são basicamente dois tópicos. Nos preparar para ser expositores de tribuna e depois expositores de sala de aula também, sem dúvida, mas principalmente de tribuna. E expositor e dirigente da reunião, né? Então, a ideia é de se tornar a direção da reunião mais aconchegante. Eu, por exemplo, não faço a reunião aconchegante, porque eu não sei fazer esse carinho, esse jeitinho, esse aconchego, eu não sei fazer isso. Se eu for fazer isso, vai ficar muito grosseiro.
Mas cada um de nós vai descobrir, nós vamos treinar isso no decorrer desses dias, para que a gente possa buscar o melhor de nós para fazer essa direção. E o terceiro tópico, não sei se é terceiro, mas como eu disse que é um grupo nosso de trabalhadores específicos, né, de direção e de reunião pública, eu fiz um relato muito rápido dos nossos trabalhos do Centro Espírita. Então, lá na reunião pública que acontece na segunda e na quinta-feira, nós temos uma secretaria, né? O centro, no decorrer desse tempo, ele foi se estruturando nessa direção, então ele criou uma secretaria. E é a pessoa, naquele dia, da segunda-feira à noite, da quinta-feira à tarde, que tem a chave do centro. É a pessoa que abre o centro, ele tem um vice, né? Um vice-secretário, um auxiliar, no caso ele não puder, então aquele segundo vai lá e abre. Na segunda-feira, o Dalgueiro com a esposa, na quinta-feira, a Ieda com a Sueli, para não haver nenhuma possibilidade, Débora, nenhuma possibilidade, chegou lá, não tem quem abra o centro. Não tem, chegou lá, olha, o expositor não veio, não tem quem resolva. Né? Então, o secretário, nesses 2 dias, eles nunca vão deixar o centro ficar fechado, quer dizer, a reunião vai acontecer. Nesse dia, então, tem as palestras, tem a direção, tem os passes, né? Tem um trabalho importante que é feito já na segunda-feira há alguns anos. É um trabalho mediúnico, diferenciado. Nós temos sempre ideia que o trabalho mediúnico na Casa Espírita é aquele da quarta-feira e da quinta-feira, que é um trabalho de exercício, praticamente um treinamento de comunidade. Esse trabalho da segunda-feira não é um treinamento, é um trabalho efetivo. É um grupo de 3 ou 4 pessoas, né? Geralmente 4 pessoas, 1 ou 2 médiums, e que atendem os espíritos que acompanham o frequentador da reunião e acompanham o trabalhador da reunião também. Quem de nós não traz conosco espíritos geralmente problemáticos, né? Geralmente problemáticos. Então, esse grupo que trabalha paralelamente à reunião pública, eles orientam esses espíritos que vêm na reunião. E antigamente se falava doutrinar o espírito, né? É muita pretensão nossa doutrinar, né? É orientar. Mais levinhos. Via de regra, são espíritos extremamente problemáticos. Uma grande maioria deles nem sabe que morreram e que apareceram ali e são orientados, assim, no primeiro início, né, para dar um outro direcionamento para a sua vida espiritual. Então, esse trabalho de orientação aos espíritos na segunda-feira à noite já vem ocorrendo já há uns 2 anos, 3 anos, e nós pretendemos fazer esse trabalho também na quinta-feira, paralelo à reunião pública de quinta-feira. Nós já tínhamos até preparado um grupo de médios, convidado um grupo de médios e um grupo de orientadores, mas o coronavírus passou por cima de nós assim como um foguete. Existem os passes, né? Que também está sempre acontecendo, sempre vem acontecendo os cursos de passe, geralmente pensado das salas de aula, né? O trabalhador, para começar o compromisso. Na segunda-feira nós temos também a evangelização infantil, de extrema importância na Casa Espírita. Se nós, né, nós que estamos, de certa forma, em trabalhos de direção doutrinária na Casa Espírita, não dermos importância para a evangelização infantil, nós estamos jogando fora uma oportunidade extraordinária de plantar sementes onde elas realmente vão germinar. Porque plantar a semente na cabeça do Dalmiro, do Geraldo, a possibilidade de germinar é quase zero. Mas plantar nas crianças é líquido e certo que essa semente vai germinar. Olha, eu posso dizer isso com conhecimento de causa. Meus filhos já estão com 40, 50 anos e eles fizeram evangelização infantil aí, obreiro, lá nos anos 80. Eles lembram até hoje do que foi falado lá. Você pode falar, mas não vão no centro espírita. Não tem importância que não vão no centro espírita, ou que não vai na missa, não tem importância.
mas aquele conhecimento que eles receberam lá nos 4, 5, 6, 10 anos, quando der a dor de barriga lá na frente, eles vão saber para onde correr. Então, a hora de plantar é agora. Eu queria dividir com vocês essa ideia da gente estar sempre valorizando, ajudando, criando condições para que a evangelização infantil não pare, que amplie, que venha mais gente, que possa atingir, às vezes, uma idade um pouquinho maior, sei lá, 10, 15 anos, não sei. Atendimento fraterno. Eu estou dando uma listadinha, porque tudo isso faz parte do conjunto da Casa Espírita. E o atendimento fraterno também, dentro de um critério de treinamento estruturado, ele direciona o frequentador para um atendente que tem já alguma técnica, algum domínio do trabalho, né? Aquela possibilidade de atender dentro de critérios que não assume compadrio com o atendedor, que é coisa muito comum a gente ver no centro espírita pequeno. O frequentador vem com problema e é atendido lá para o senhor José. O senhor José atende aquela pessoa, o senhor José encontra aquela pessoa na rua, vai perguntar: ô fulano, então, né? Quer dizer, é tudo que não pode fazer. Né? Então, o trabalho de atendimento fraterno, ele tem critérios bem modernos, bem rígidos, bem disciplinados, no sentido de dar um atendimento, oferecer um atendimento quase que técnico, né? Atendeu, morreu o assunto. Se ele voltar uma outra vez, provavelmente ele vai ser atendido por um outro plantonista e que vai ter uma outra visão, que vai dar uma outra orientação, né? De forma muito técnica. E provavelmente esse nosso grupo que nós estamos reunindo agora, provavelmente vai ter gente que tenha habilidade, vocação para ouvir até ficar rouco, e mais à frente possamos fazer uma reunião e criar condições, mais gente para fazer esse atendimento fraterno. Então, isso para todos os dias. Tem também o trabalho na Casa Espírita, o curso de doutrina espírita, que a maioria conhece, né? Muitos do que estão aqui trabalham nele, né? Que é um curso de 3 anos, né? 1, 2, 3. O curso de passista ocorre sempre, o curso de atendimento fraterno já aconteceu, o curso de expositor e dirigente já aconteceu. Mediunidade. A área mais difícil e que de alguma forma parece que fica meio abandonada na Casa Espírita é a área da mediunidade. Né? Parece que a mediunidade ela fica sujeito a trovoadas e relâmpagos e chuvas. Não hoje, mas algum tempo atrás, se chegasse uma pessoa num centro espírita pequeno, não estou falando centro grande, um André Luiz, uma federação, não é assim. Né? Mas em casas pequenas, se chega uma pessoa lá e bate na porta e procura o secretário do dia da reunião e fala: olha, eu sou médium. Hoje não, mas em tempos passados, essa pessoa ia para a mesa imediatamente, não queria nem saber se ele era um médico educado, se ele conhecia a doutrina espírita, ia para a mesa. É uma tragédia fazer isso, é uma tragédia para os serviços mediúnicos da Casa Espírita e é uma tragédia para o médium. Médium despreparado é um horror. Ele se arrebenta e a Casa Espírita joga fora um instrumento extraordinário de trabalho. A doutrina espírita é uma das religiões, a filosofia, a ciência, lá, ou tudo junto, que tem na mediunidade um esteio extraordinário. Só que ele precisa ser muito bem desenvolvido. As pessoas, para trabalhar na área mediúnica, é preciso que elas saiam do centro, das salas de aula, que elas tenham um adequado conhecimento de doutrina espírita. Então, por isso, precisamos ter também, né, nós, esse grupo, a mentalidade de estar valorizando o médium no centro espírita que tenha conhecimento, que tenha saído das salas de aula.
Ou, na pior das hipóteses, às vezes a gente já ouviu por aí, não, mas ele não saiu da sala de aula, mas olha, eu conheço esse cara, esse rapaz, esse médio, ele já estudou na federação, eu estudei com ele na federação, eu estudei com ele no André Luiz, ele é um bom... Tudo bem, não vamos ser mais real do que o rei, né? Não queremos. Então, tudo bem, nós vamos ficar com esse médio que a gente conhece. Mas, via de regra, é preciso também, da mesma forma que nós falamos no começo, que esse médio tenha compromisso com a casa espírita. Porque se ele não tiver compromisso com a casa espírita, no primeiro vento que der, ele vai embora. Né? Então, o compromisso primeiro ou primário com a casa espírita é que realmente ventos e trovoadas não mandam o trabalhador voluntário embora, que ele seja realmente um forte, né? Quinta-feira, atendimento fraterno, preparo... o trabalhador da área fraterna também, né? É interessante que o trabalhador da área fraterna seja também compromissado com a casa espírita, né? Porque às vezes é muito comum a pessoa vai lá fazer um lanche, que maravilha, 2, 3, 4 semanas, né? Na quinta semana já vai qualquer desculpa é motivo para, qualquer assunto é motivo para não ir. Então é preciso também que esse trabalho seja sedimentado, né? Que saia desse grupo que está aqui, que seja valorizado, que saia das salas de aula. Porque o trabalhador que sai da sala de aula, que sai lá do terceiro ano da sala de aula, dificilmente no primeiro vento ele vai embora. Ele já deu provas, quando ele termina o curso de doutrina espírita, já é uma prova de que ele realmente vai aguentar o tranco. Ele vai saber administrar as susceptibilidades, olha que bonito, né? É muito comum, nosso trabalhador voluntário, como o beija-flor, qualquer movimento forte ele vai embora e não volta mais. Então o nosso trabalho é para entender isso e não deixar o beija-flor embora, mantê-lo trabalhando. Muito bem, foi cansativo falar tudo isso? Faz assim na cabeça. Não foi? Então, essa é a fotografia que eu queria passar do nosso Obreiros hoje, para que a gente possa se encaixar nesse contexto do Obreiros. E a gente possa, encaixado nesse contexto, escolher o dia, né? Escolher a tarefa, escolher com quem, ou enfim, se colocar nessa tarefa e para ficar eternamente. Eternamente é muito forte, né? Muito bem. Então, os nossos encontros, basicamente, daqui para frente, ele vai ser aqueles encontros laboratoriais, desculpa, Brito, laboratoriais. Nós vamos pegar os temas, então nós vamos avaliar, né? Cada um de nós vamos nos avaliar e pensar disso aí, aonde a gente pode melhorar, né? Aonde a gente já está bom, para que a gente possa realmente fazer a atividade. Eu deixei já no grupo aquele resuminho, né? Dá para ver, né? Nós não vamos entrar nessas dicas aqui, porque são dicas tão simplinhas, tão clarinhas, que a gente não precisaria, né, usar o tempo de vocês para ficar falando, a postura assim, a palavra é assado, o cuidado é assim, o cuidado é assado. Acho que não é o caso. Só dá uma lidinha, né? Dá uma lidinha rapidinha, 3 folhazinhas, e a gente vai se posicionar dentro desse contexto dos cuidados do expositor. Mais uma lembrança que eu acho que é legal fazer aqui. O dirigente da reunião pública, ele tem 2 papéis, ele tem um papel principal. O dirigente da reunião pública, no dia da reunião pública, ele manda mais que o presidente. Quando ele estiver dirigindo a reunião, é ele que manda. Ele que define os tempos, ele que define o que falar, como falar, por que falar, né? Ou seja, o dirigente da reunião, ele não vai olhar, de repente, olhar lá para o secretário ou para o presidente do centro, e agora, o que faz? Né? Ou então, presidente, tem aviso. Né?
o dirigente da reunião, ele vai dirigir a reunião de uma forma tal que ele vai passar muita segurança, muita confiança. É ele que vai fazer a moldura da exposição. Ele vai fazer a leitura, né? Normalmente a gente faz uma leitura um pouquinho antes da reunião, que é para aquelas conversinhas que estejam acontecendo, elas diminuam, né? E mande também uma mensagem, né? Depois vem os avisos, né? Que geralmente o secretário que cuida de entregar o aviso para o dirigente. O dirigente então faz o preparo, faz a prece inicial, informa o tema daquele dia e apresenta o expositor e aguarda o expositor fazer a sua preleção até lá, geralmente até de meia hora, depois tem uns 10 minutinhos para perguntas. Interessante lembrar que dentro desse item de confiabilidade, de disciplina e de cuidados, na hora da reunião, na hora das perguntas, o dirigente vai tomar o cuidado para não fazer complemento à reunião. Às vezes a gente vê acontecer do dirigente complementar a reunião. Por que isso não pega bem? Porque quando o frequentador assistiu à palestra, ele recebeu lá as informações. Quando o dirigente chega e fala, olha, eu vou complementar aqui tal, o que significa? Significa que o expositor deixou alguma ponta solta. Isso aí, de alguma forma, esbarra na credibilidade do expositor. Então, o dirigente vai tomar cuidado para não fazer complemento à exposição. Se ele sentir que que seria legal algum assunto ser complementado, ele não complementa, mas ele cria a pergunta. Então, seu expositor, que tal faz a pergunta? Mesmo que seja uma pergunta simples, né? Só para levantar a bola. Ele faz aquela pergunta daquele assunto que ele está achando, o expositor coloca aquilo que ele telegrafou. Legal? Isso do ponto de vista do dirigente. Do ponto de vista do expositor, vou fazer duas lembrancinhas rápidas, depois nós vamos detalhar isso vai aparecer. O importante é não perder credibilidade na hora que estiver fazendo a exposição. Olha, eu acho que o espírito vai para o mundo espiritual quando o corpo morre. Eu acho. Então, quando eu colocar a palavra acho lá na exposição, metade da minha credibilidade como expositor foi para o lixo. Eu acho. Então, é o cuidado. Outra coisa que às vezes a gente vê é mais ou menos comum. A pessoa vai lá, ele pega o texto, ele passa o texto assim de forma correta, adequada. Mas no final o que ele fala? Mas essa é a minha opinião. Se vocês acharem que está certo, tudo... Então, quando eu faço assim, tudo aquilo que eu fiz foi para o lixo. Porque no imaginário, no entendimento do frequentador, ele quer sair dali com firmeza. Ele não quer sair com dúvida. Ele pode até nem perceber isso, mas ele vai sair com dúvida. Quando o expositor termina de falar um assunto, ele fala, eu penso assim. Agora, se você não pensar assim, se eu abrir essa brecha de dúvida para o frequentador, eu estou jogando fora todo um trabalho que poderia ser melhor para o frequentador. E quando eu estou falando isso, eu não estou querendo ganhar dividendos para o centro espírita. O centro espírita não precisa de dividendo. O que o trabalhador do centro espírita precisaria trabalhar de forma firme, adequada, é que o frequentador que foi naquele dia lá, né, principalmente nas reuniões públicas, geralmente na reunião pública, se vocês observarem, né, o Dalmiro pode dizer isso com todas as letras, nunca tem o mesmo grupo. Sempre, 50% do grupo sempre é relativamente novo frequentando na reunião pública. Não é a reunião da quarta-noite, da quinta-noite, que é uma reunião de gente conhecida, não é esse caso. Mas na reunião pública vem muita gente nova. E essa gente nova precisa sair de lá, assim, com uma certa firmeza, né? O que ela ouviu lá, ela não pode ter um mínimo de dúvida. Eu acho que quando a gente morre, eu acho que vai para o mundo espiritual. Quando eu colocar essa dúvida, aquela pessoa pode até voltar e tal, mas a gente vai colocar uma dúvida nessa pessoa. Então, o expositor, ele precisa ser
muito focado. Mesmo que de repente ele se embaralhou lá, andou por um caminho lá, ele mesmo ficou meio na dúvida, ele não deixa passar essa dúvida à frente. Ele dá um jeito lá e mesmo que depois, numa outra oportunidade, lá sei eu, né? O que o frequentador não pode é sair com dúvida da reunião pública. Ele tem que sair extremamente seguro. Outra lembrança que eu queria passar aqui também, eu acho que nós vamos ter outras oportunidades, mas é a segurança ao falar, né? Eu não sei como é que nós vamos nos comportar, nós, esse grupo, vamos nos comportar, mas a reunião pública, ela traz um certo nível de estresse. Concorda comigo? Faz assim com a cabeça. Traz um certo nível de estresse. E é muito diferente de uma professora, por exemplo, que vai lá na sala de aula e arrebenta com uma aula. Ela domina o conteúdo, ela pode gritar, ela pode falar, ela pode brincar. Mas um condutor de reunião corporativa lá na empresa, ele conduz a reunião lá, de grupos de trabalho, etc. Ele deita e rola lá. Mas na casa espírita, eu não sei dizer porquê, é um pouquinho diferente. Eu não sei se é porque você não conhece a clientela, não conhece o frequentador, conhece parte só do frequentador, então não sabe o que ele está pensando. E mesmo que conheça, o tema, geralmente, ele é tratado dentro de um contexto tal que vai encontrar o frequentador. Geralmente, ninguém vai lá no centro espírita para fazer um turismo. O frequentador da reunião pública, ele vai para a reunião pública porque doeu. Não foi lá passear. Doeu, teve um problema, e alguém lá na casa dele, alguém lá na empresa, em algum lugar, falou, olha, vai lá em tal lugar que você vai ter contato lá com alguém, vai aprender, ver esse assunto, vai ser bom para você. É muito comum o expositor da reunião pública estar falando para várias pessoas, mas dentre elas uma pessoa que está com a ideia de suicídio, ou que está com a ideia de largar tudo, ou que está com a ideia de cometer aí uma loucura qualquer. É muito comum isso, principalmente em casas maiores, né, que tem lá 300, 500 pessoas assistindo a palestra. Dessas 500 pessoas, seguramente algumas pessoas estão envolvidas de certa forma com o tema que às vezes está tratando, o tema suicídio, o tema aborto, o tema violência, o tema o uso de drogas. É muito comum na plateia, né, na frequência, ter pessoas com esse tipo de dificuldade. Então, me diga uma coisa, é possível que o expositor que esteja fazendo uma exposição pública, ele fazer uma brincadeira, por exemplo, com a cor da pele, né? O negro, né? Falar da cor da pele, falar em público, ou falar de homossexualidade, ou falar mal do político, né? Então, são cuidados que o expositor espírita tem que se esmerar. Tudo bem, vocês devem estar pensando, em geral, está querendo colocar a gente numa caixinha, né? Para fazer uma... Não é caixinha, mas é alguns cuidados que lá na frente faz a diferença. Por exemplo, vamos imaginar que você está tratando, esteja se tratando uma exposição pública do tema suicídio. E você, quando for falar do suicídio, você começa a falar, então a pessoa subiu lá no 20º andar do prédio, né? É uma alusão, é uma sugestão terrível para aquela pessoa. Mesmo sem querer, você está dando a dica para ela. E isso para outros problemas também, né? Tecer às vezes crítica, porque o aborto não pode, por causa não sei o quê. Olha, num grupo de pessoas, não precisa nem ser muito grande, geralmente tem um caso de pessoas envolvidas com aborto, ou que conhece alguém, ou que ela própria se envolveu. Então, precisa de um cuidado muito grande para tratar esse assunto. Para você, ao invés de empurrar a pessoa para aquele problema, tentar dar uma segurada, fazer com que ela possa
ter uma confiança e entender ou compreender que mesmo ela tendo feito o pior das coisas, né, o pior dos problemas, causado os piores problemas, ela não está perdida. Dentro desse conceito, levar para ela a possibilidade do conforto, do perdão, da superação, da continuidade da vida. Então, qualquer maltrato que a gente der para uma pessoa nessas condições, nós vamos estar acabando empurrando ela para o abismo. Então, o objetivo dentro desse quadro mais agudo é criar uma condição para que ela realmente saia, pelo menos naquele primeiro dia que ela veio, né, para que ela saia esperançosa. Que ela veja que a doutrina espírita é consoladora. Por que a doutrina espírita é consoladora? Porque é esclarecedora. É criar a condição de que a pessoa se esclareça para se consolar e continuar a vida. Estou falando aqui rapidinho, parece pouca coisa, mas não é pouca coisa. Isso é muita coisa, isso é quase tudo, né, que um expositor, como um orientador numa casa espírita vai fazer. Vai ser um instrumento, o expositor na casa espírita, ele vai ser um instrumento diferenciado de Jesus para cuidar desses assuntos, para levar a palavra de conforto, de esperança para a criatura. Estou exagerando? Faz assim. Não. Uma outra lembrança legal que eu vou fazer, depois vão aparecer outras oportunidades para a gente restabelecer isso. Existe uma porção de técnica, né? Cada um desenvolve uma, né, para você manter o estresse sob controle. As pessoas imaginam, mas aquela pessoa já tem 90 anos e faz palestra tanto tempo, ela faz palestra brincando. Mentira. Todo expositor, pelo menos todos que eu conheço, que não são poucos, e são velhinhos, né? São todos na minha faixa. Não tem um que fala, aqui, Geraldo, vou lá fazer uma palestra, vou lá brincar, vou dar um show. Mentira. Ele vai para a palestra com determinado nível de estresse sempre acima daquele do dia a dia, daqueles sempre acima. Vai continuar assim? Não. Cada um desenvolve um modelo, uma técnica, né? um jeito de acomodar, de superar, de se posicionar com esse estresse. Tem muitos, mas que quase todo o especialista ou quase todo educador que cuida desse assunto, ele dá dica da respiração, quer dizer, é manter a respiração. Como é que eu mantenho a minha respiração? Estou respirando. Não está. O estresse faz com que a gente respire só um tiquinho, né? Muito pouquinho, né? Vocês já sacaram, já tiveram situações assim? Qual é a dica, uma delas, né? Pelo menos aqui, isso serve para mim. É o tal do contar até 4, né? Eu respiro, conto até 4, paro com o ar no pulmão, conto até 4, pausadamente, né? E expiro, solto o ar, contando até 4. Conto até 4 de novo, até 4 de novo. Isso eu vou tornando a respiração pausada. 2, 3 minutos, eu já estou respirando tranquilamente, eu estou dono da minha fala, tranquilo para falar, e o nível de estresse, se acontecer, né, se repetir de novo, faz o exercício de novo, ele vai trazendo condições de domínio do estresse. E a outra lembrança interessante, para também ajudar nesse controle do estresse, é você ter um roteiro, saber o que vai falar. Cada um vai desenvolver o seu roteiro da maneira mais confortável possível. Não é nada feio, eu fiz o meu roteiro na folha, olha, folha. Eu estou aqui com o meu roteiro, posso ficar aqui, não preciso esconder a minha folha. Eu tô com ela aqui, eu com a minha folha na mão, estou seguro.
Se eu estou respirando, sei o que eu vou falar, estou seguro do que eu vou falar, o estresse vai diminuir, não vai zerar, mas ele vai diminuir, vai permitir que a minha boca não cole, que as palavras saiam naturalmente. Por quê? Porque eu tenho domínio do conteúdo. Agora, se eu não tiver o domínio do conteúdo, pode contar até 10, não vai adiantar nada, porque eu não sei o que eu vou falar. Quando você se coloca de frente com o público, e você não sabe o que vai falar, lascou. Não vai adiantar improvisar. Se for entrar para o campo do improviso, a boca vai secar, não vai conseguir. Preparar o conteúdo, né? Não precisa inventar nada. O que é interessante lembrar é que é muito comum, às vezes, hoje em dia, principalmente nas casas grandes, né? Eu vejo muito lá no André Luiz, né? Principalmente os expositores novos, fazer citações. A espiritualidade cita 5 autores que falam sobre o mundo espiritual. 5 autores. Citações, autor tal, autor tal, autor tal. É importante isso? Ele é importante até a página 3, né? Porque o que é importante para quem está assistindo a exposição lá, que eu estou conduzindo, é que ele receba aquela informação da doutrina espírita de forma bem harmonizada e que seja útil para ele. Empatia. Eu descobrir o que aquela pessoa está precisando. Então, essa pessoa está procurando um viaduto para pular lá de cima, adianta eu citar 5 autores daquele assunto? Não vai adiantar. Eu não estou querendo dizer aqui, não precisa estudar o assunto, não preciso ver o que o autor A, autor B, autor C falou. Pode tranquilamente. Só que na hora de fazer a exposição, se a gente ficar fazendo muitas citações, acaba não sendo útil pro frequentador. O frequentador é um grupo de pessoas que está lá com problemas. Ele não está fazendo turismo ali na casa espírita. Ele está com algum tipo de dificuldade. Então ele é preciso que ele receba a informação da doutrina espírita bem interpretada, né? Interpretada para o dia a dia dele. Como nós não conhecemos a plateia para quem nós estamos falando, pode ser que tenha lá um médico, mas pode ser que tenha lá um ajudante de pedreiro, tá? Sem nenhum demérito, nem de um nem de outro. Então, se eu fizer a citação, de repente, com uma pessoa bastante humilde, eu estou perdendo meu tempo. Né? Então, geralmente, às vezes as pessoas fazem a citação lá para se colocar num pedestal. Olha, o Geraldo citou 3 autores, ele estudou 3 autores para falar aquele assunto. Isso serviu para quem? Será que serviu para pelo menos 80% da plateia? Não sei, talvez não. Então, você pode estudar os 3 autores, mas não precisa citar. Você pode interpretar e trazer para o dia a dia. Né? Um dado interessante da exposição espírita é o dia a dia e a realidade das pessoas. Né? Os grandes educadores, desde lá do tempo do Allan Kardec, já ensinavam mais a pedagogia, exatamente, não sai disso ainda. Né? Quer dizer, é conhecer a atualidade, o dia a dia das pessoas e trabalhar naquela região. Não adianta eu sair fora daquela região. Outra lembrança interessante também é eu levar um monte de recurso tecnológico. É ruim? Não é ruim. O recurso tecnológico é extraordinário, mas ele é meio. O fim da minha estada lá na frente é o que eu levar de benefício, o que eu levar de amparo ou de esperança para o frequentador. Então, o recurso tecnológico, lá seja qual for, ele é meio. Ele é meio, não é fim. Bom usar, ótimo usar. Né? A pessoa que sabe usar é uma dádiva divina. Mas ele é meio. O fim é interpretar o conceito espírita e colocar na mão da pessoa para que ela saia dali e já saia confortado. Opa, existe espírito e espírito não é nenhum bicho de sete cabeças. Espírito é o software de mim. Pense, é a inteligência de mim. Nada que me assuste.
Não é um fantasma o espírito. É uma coisinha simples, né, dita de forma tão simplória, mas que a pessoa pode ouvir isso e sair dali reconfortada. Então aquilo ali passa a ser base para ela obter um outro conceito de espírito, quem sabe um pouco mais, né, um pouco mais preparado, mais profundo, mais correto, mais adequado, né? Então, a reunião pública, geralmente, tem pessoas que nem conhecem a doutrina espírita. Por isso, não adianta eu fazer um monte de citações. Então, às vezes, um monte de citações, ela vai ser bonito para o trabalhador da casa espírita que vai ver o Geraldo fez citações. Olha, ele citou lá um autor francês. Que maravilha! Mas serviu para o Zezinho que veio assistir a palestra a primeira vez na vida? Não, então não adiantou nada. Estou exagerando? Se eu estiver exagerando, vocês, por favor, puxem as minhas orelhas quando nós estivermos juntos. Eu só estou fazendo aqui umas lembranças. É água mesmo, Dalmiro, é água. São 9, falta um pouquinho para as 9. Está muito cansativo? Daniela, está cansada? Não. Então, antes de eu pegar aqui uns temas que a gente preparou, vai ser possível a gente fazer sempre nas quartas-feiras, porque eu acredito que a gente vai precisar de mais umas 4 ou 5 ainda, é muito? Não. Vai depender, naturalmente, de como a gente andar, né? Porque realmente o conteúdo, né, as dicas, vai decorrer daquilo que a gente fizer lá no nosso laboratório. Cada um de nós vai desenvolver um tema, nós vamos ter um tempo e vamos nos avaliar. E vamos comentar, vamos ter um tempinho para comentar, retirar, colocar, enfim. Isso que vai ser a alma dos nossos encontros, né? Na verdade, serão duas as almas dos nossos encontros. Uma, nos preparar, né, para tornar o nosso trabalho mais efetivo na casa espírita e tornar a nossa vida, né, um compromisso a mais, né, e a condição de ser mais útil, né, na medida que a gente se prepare mais, muito mais ou menos mais, não importa, a gente vai poder ser mais útil em casa, vai ser mais útil no trabalho, vai ser... o conhecimento, se existe alguma coisa que agrega valor ao espírito, é o conhecimento. Longe de mim querer dizer para vocês que serei eu que vou passar esse conhecimento. Não vai. Eu vou ser um facilitador dos nossos encontros, né? Então, quando eu falo de obter conhecimento, não serei eu que vou passar conhecimento, né? Já fica até um tracinho de desumildade. Como é que é? Desumildade? Como é que é a palavra? Esqueci. Então, eu vou ser um facilitador desse nosso encontro. E como? Se nós conseguirmos fazer o nosso encontro de 1 hora, né, para não ficar aquela coisa cansativa, que nem a Débora e a Fernanda já vieram desde as 7h30, com certeza não jantaram ainda, né? Então, para a gente não ter os nossos encontros muito longos, vocês acham que a gente pode tentar das 8 às 9? 8 às 9? Sim. Então a gente deixaria mais ou menos das 8 às 9, ou das 8h10 às 9h10, mais ou menos assim, mas para a gente não precisar passar de 1 hora, para não ser aquela coisa cansativa, quarta-feira vai terminar 10 horas, aquela coisa. Vamos tentar uma hora. 1 hora de trabalho. Não deu tempo de eu ler. Então, para a gente preparar o nosso trabalho, eu acredito que cada dia que nós fizermos vai dar para fazer 2 laboratórios, com 2 pessoas, com 2 temas. Qual é a ideia? Eu já elaborei os temas e cada pessoa vai pegar um tema e vai preparar esse tema em 5 minutos. 5 minutos. Então não precisa preparar um tema para meia hora e depois se amarrar, segurar. Não.
preparar para 5 minutos. Pegar aquele tema, vai lá no livro que eu vou citar, vai lá, prepara 5 minutos. O começo, o meio e fim. Né? Sempre considerando essa questão de falar para um público heterogêneo. Nunca vai ter público homogêneo nas nossas reuniões públicas. Vai ser um público que vai ter pessoas de tudo quanto é tipo, né? Criança até, né? Jovens, pessoas mais madurinhas, né? Então, preparar 5 minutos daquele tema que eu vou citar, com começo, meio e fim, né? De uma forma que aquele tema possa ser interpretado em 5 minutos. Não vamos entrar no detalhe do conteúdo, se o conteúdo foi mais, foi menos, né? Mas vamos nos preocupar se ele vai ficar palatável, se ele vai ficar de uma forma entendível, de uma forma compreensiva. Né? Então nós vamos preparar o tema e nesse mesmo tema, a pessoa que for fazer o tema, ela já vai fazer o preparo da reunião como se já se fosse o trabalho do dirigente, o preparo, né? Que é o preparo da reunião, aquele preparo, né? Elevar pensamento, nós estamos aqui, pedir aos Espíritos que ajudem, pedir a Jesus que ajude, nós possamos aproveitar essa reunião o máximo possível, etc. Depois fazer a prece inicial. Vamos fazer a prece, vamos pedir a Deus, a Jesus e aos bons Espíritos que nos ajudem mais essa reunião, tarará, tarará, tarará. Faz a palestrinha de 5 minutos, depois encerra com as vibrações. Vamos citar uma vibração só para a gente não perder tempo. Mas vamos tentar fazer a vibração já do jeito que nós comentamos. Adocicar essa vibração. Tornar ela mais ampla e mais confortante, reconfortante. Que ela possa ser mais ampla, né? Não aquela sequinha. Vamos vibrar para os doentes. Vamos vibrar para quem está sofrendo a pandemia. Não, vamos vibrar para quem está sofrendo a pandemia, mas para que possam ter a informação, para que possam ter a ajuda de Jesus, para que possam os Espíritos ir lá e ajudar. Entende? Enriquecer essa vibração com esses detalhes reconfortantes, sempre olhando para aquele público para quem a gente está falando e que precisa de carinho, que precisa de conforto, que precisa de uma informação que ele saia dali com esperança. Percebe o que eu estou querendo passar? Quando eu comecei a pensar sobre isso, me veio até um irmão evangélico fazendo aquela pregação lá, falando um monte de coisa, né? Às vezes, muitas daquelas coisas, se você pegar tudo, às vezes não dá muito, né? Então, nós não vamos entrar nessa armadilha, né? Nós vamos tentar ser objetivos, ser focados, né? E abrir um pouquinho mais. Nós vamos avaliar, depois nós vamos ver até que ponto a gente pode explorar isso. Então, preparo, prece inicial, palestra de 5 minutos, uma vibração e a prece de encerramento. Aí a gente encerra, isso tudo não vai dar mais que 10 minutos. Não vai. Aí a gente vai comentar, né? Todos nós vamos comentar, foi assim, foi assado, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer aquilo, aqui lá fez assim, mas... Então a gente vai avaliar e para poder enriquecer esse trabalho. Então serão 2 casos. Vamos anotar então? Quem seria o primeiro para a gente fazer na quarta, os 2 primeiros para a quarta-feira que vem? Dalmiro. Dalmiro? Eu posso ser. Não, o Dalmiro já fez. O Dalmiro já... Débora, você pode anotar? O tema vai ser Laboratório do Mundo Invisível. Como? Laboratório do Mundo Invisível. Nossa, Nossa, que fácil, gente. Esse professor está gastando hoje demais. Livro dos Médiuns.
que é de César. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens de 5 a 7. Minha filha. Ademilson, eu sei. O óbolo da viúva. Como? O óbolo da viúva. Óvulo. Óbolo. Óvulo. Caramba. Isso é bico, Ademilson. O óbolo. São Isabel e a Cosete. O óbolo da viúva. É o Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho capítulo 13. Peraí. Capítulo 13. Itens 5 e 6. Itens 5 e 6. 5 e 6. Então, nós vamos de 2 em 2, né, cada dia, começando, e a gente na quarta, então a gente fica marcado para a quarta que vem, né? Pode ser? E se na quarta que vem nós acharmos que podemos adiantar um dia, ou atrasar um dia, mudar a marca do dia, a gente combina, fica à vontade, né? Nós podemos ficar absolutamente à vontade. E se a gente também não conseguir fechar com 2 pessoas no dia, e não precisar esticar muito, a gente vai tocando para frente, né? Não precisamos fazer grande sacrifício por isso, né? Legal. Então, para encerrar, e não tornar mais cansativo do que já está, alguém gostaria de fazer alguma colocação, falar de alguma expectativa, falar de alguma dificuldade, ou alguma facilidade, alguma ideia que a gente não abordou? Por favor. Eu? Diga. É o seguinte, é só para acrescentar. O objetivo maior é a padronização, né? A gente conseguindo padronizar toda vez que for atender quem está vindo assistir, né? Seguir sempre aquele padrão, o horário, né? Cumprir o horário. Eu acho isso daí sempre que o Geraldo coloca isso aí para a gente aí. E o objetivo maior é esse. Essa padronização ajuda na organização, ajuda no entendimento, né? Se todo mundo atuar do mesmo jeito, não necessariamente, depois de um determinado momento, esse jeito está certo. A gente, numa reunião, senta e refaz. A vibração é assim ou é assado. Mas o importante, que é sempre colocado, é a gente manter esse padrão. Quero esse detalhe aí. Realmente, o padrão é importante e a importância do planejamento, né? Quando nós estamos sentados, já pela segunda vez, nós estamos sentados com grupos de obreiros para tratar de direção da reunião pública e expositor de reunião pública. Sempre dessa mesma maneira que nós estamos tratando aqui. Isso já está padronizando, isso já vem padronizando. E como é um trabalho feito de forma antecipada, vai fazer com que, aliás, né, nós já estamos vivenciando isso já há alguns anos, né? Nós já saímos de uma área de improviso no Obreiros. Mas, uns tempos atrás, existia muito improviso. Chegava a escolher expositor na hora, o fulano quer fazer. Eu vi isso. Já vi até chegar lá, no centro espírita, não tem ninguém com a chave para abrir o centro. Saía gente correndo atrás de alguém para abrir, quem abre. Isso é impensável, né? Então, padronização e planejamento, né? Ficarmos realmente inimigos mortais do improviso. Nada precisa ser improvisado. Inclusive, para o secretário de reunião, existe lá na pastinha deles um texto que está lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 12, é isso, Dalmiro? O homem de bem. Está copiado numa folha lá, o homem de bem, se ocorrer de força maior no dia da reunião, ou no minuto de iniciar a reunião, o expositor não veio.
deu um problema sério, o expositor não veio, não conseguiu avisar. E isso já não deu ruído, porque geralmente nós cuidamos de confirmar no dia da reunião, confirmar com aquele expositor da noite se está tudo tranquilo. Então, nos últimos 2 ou 3 anos, eu não vi nenhum dia que teve falta. Mas se ocorrer, o expositor estava vindo, bateu o carro, não chegou. Deu 8 horas, não chegou. O secretário vai na pastinha, pega esse texto, chamado O Homem de Bem, lê o texto. Ele pode pegar o dirigente lá, o dirigente dirige a reunião novamente, o secretário ou ele lê, ou ele pede para alguém ler, e se puder e quiser comentar levemente, pode até comentar, mas se não quiser, só lê o texto, o dirigente encerra com as vibrações e prece final, e está feita a reunião. Então, até para o caso do expositor faltar de última hora, existe uma saída na manga do secretário. Existe o texto lá e pega, ou lê, ou pede para alguém ler. Não improvisa a exposição, porque é um horror improvisar uma reunião pública, uma exposição na reunião pública. Então, é padronização e planejamento, para fazer com que realmente não ocorra nada de improviso. Alguém mais falaria alguma coisa, uma expectativa? Diga, Débora. Eu acho que não tinha lá no material que a gente recebeu com relação ao horário, que eu já faz muito tempo que não participava lá no centro, né? E agora na online, quais que são esses tempos, né? Então tem um tempo para fazer a prece inicial, depois tem um tempo de exposição, aí tem o tempo de pergunta, que é só para me lembrar aí como é que são esses tempos que a gente segue na segunda-feira. Ok. Na pastinha do Naumiro também tem um roteiro do dirigente, parece que é 3 minutinhos, né, Naumiro? 3 minutinhos do preparo e prece inicial. E lá no final fala os minutos também das vibrações e prece final. Por que eu estou falando minutinhos? Vocês devem estar pensando, geral está querendo colocar o centro numa caixinha, né? Não é. Quem está assistindo a reunião, ele não tem interesse nenhum no amanhecer lá no centro. Ele precisa realmente saber que a reunião começa às 8 horas, termina 15 para as 9, de 15 para as 9 até terminar o passe, paciência, né? Não tem jeito de apressar o passe. Mas 15 para as 9 termina a parte de exposição, a parte de exposição da reunião. É lógico, se atrasar 1 minutinho, 2 minutinhos, né? Sei lá, até 5 minutinhos, vai lá. Mas às vezes a pessoa começa a falar e não para mais. Então, pensa que porque está falando muito, a plateia, o frequentador está aprendendo, está nada. Se o expositor começa a explicar muito o assunto, ele está matando a plateia de sono, de vontade de ir embora, não está entendendo, não agrega valor nenhum mais depois de meia hora. A meia hora de exposição é o tempo que a pessoa aguenta, assimila meia hora. Passou disso, é perda de tempo, é engano. Então, a pastinha do roteiro, o dirigente da reunião, uma lembrança legal. O dirigente da reunião, ele, como eu disse, ele manda mais do que o presidente do centro no momento da reunião. Então, ele pode muito bem, se ele perceber que o expositor está extrapolando, ele combinou ele pode até combinar antes lá com o expositor na mesa, olha, eu te ver, você termina, tá? Mas, de repente, 8h40 ele não terminou, é lógico, o dirigente não vai pular no pescoço do expositor, vai falar de forma, mas ele vai dar um jeitinho, né? Vai dar um jeitinho de falar com carinho, né? Ou até fazer um sinal, enfim, para brecar o expositor, porque não está agregando mais nada. Passou de meia hora, só se for um gênio, né, falando lá. Aí tudo bem, mas nós lá não temos gênio lá. Nós temos Geraldo lá, né? O que mais que vocês gostariam de falar? Tudo bem? São, olha, 9h20.
nós vamos ter 2 pessoas nos ajudando aí no suporte. Dalmiro, Luciano. Luciano, Dalmiro. Para nos ajudar com conteúdo, né, com experiência e com a tecnologia. Né? Hoje parece que funcionou direitinho, né? Parece que funcionou direitinho. Até que... Então, vamos encerrando então. Quarta-feira que vem, 8h05, a gente espera a Débora chegar, a Débora e a Fernanda chegar. Combinado. Combinado. Eu posso afirmar aqui com todas as letras? Ninguém vai falar? Não me deixe Não só. me deixe só, não me deixe só. Não me deixe só. Muito bom. Então, eu agradeço a todos. Espero até quarta-feira que vem, né, às 8 horas. E vamos agradecer a alegria que tivemos de estar juntos. Pedindo perdão também se houve alguma fala que saiu enviesada. E pedir aos espíritos amigos que cuidem para que essa fala enviesada se torne meiga, se torne agradável, se for possível, né? Mas que possam nos ajudar no decorrer da semana e no decorrer desse nosso projeto, onde nós vamos criar condições para sermos mais e mais úteis à causa e à casa espírita. Obrigado, amigos espirituais, obrigado, Mestre Jesus, e obrigado, Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Graças a Deus.